Vamos falar agora com uma pessoa que está dentro da transição, quem sabe traz mais informações sobre isso também, que é o advogado Marco Aurélio de Carvalho. Ele é membro do grupo Prerrogativas, foi nomeado para integrar o grupo de trabalho de justiça e está aqui com a gente hoje. Tudo bem, Marco Aurélio? Bem-vindo. Boa tarde, Tainá. Um prazer e uma alegria estar aqui ao seu lado. Estou à disposição. Você foi ativo, né, durante a campanha, esteve ali muito próximo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e também dele, de quem a gente falava agora há pouco, do ex-prefeito Fernando Haddad. Eu queria já começar pela sua avaliação, antes da gente entrar um pouco mais no desenvolvimento do grupo de trabalho de justiça, Marco Aurélio, sobre como é que está hoje o entendimento, já que a gente falava de falta de consenso e até de um racha no PT, em torno do nome de Fernando Haddad. Qual é a sua percepção e a sua avaliação? Ele é um bom nome? Seria adequado para esse momento um político como Fernando Haddad à frente do Ministério da Fazenda? Olha, não tenho a menor dúvida, o Fernando Haddad é um dos maiores quadros do campo progressista, tem uma formação muito sólida, inclusive na economia, né? Fez todos os estudos de pós-graduação voltados a esse tema. Ele tem todas as condições, todos os predicados para ocupar essa pasta, né? Evidente que ele não é a única opção, o presidente Lula que vai poder ou não confirmá-lo nessa pasta, mas que ele tem predicados, que ele tem condições técnicas, morais para ocupar a pasta, eu não tenho a menor dúvida, né? Eu costumo dizer que atrás da anomínia se a par da covardia, né? Essas críticas, enfim, que são feitas, digamos, na escuridão, elas têm que ser questionadas, né? Eu tenho visto um grupo grande de pessoas torcendo para que o Fernando Haddad tenha um papel de protagonismo merecido nesse governo. Foi um dos nossos melhores ministros e promoveu, ao lado do presidente Lula, sob a liderança do presidente Lula, uma verdadeira revolução na educação. E seguramente, sendo na Fazenda ou em outra pasta, ele vai fazer o mesmo, né? Tem todas as condições para isso, né? Para mim é motivo de muita alegria um quadro desta qualidade ser considerado para uma pasta tão importante como essa, né? Ótimo. Eu tenho os nossos analistas já, gente, para a gente rodar a entrevista como já é de costume aqui no 360. Leandro, você quer começar? Leandro fala do Rio de Janeiro e tem pergunta também, Marco Aurélio. Vai lá, Leandro. Tá bom. Tainá, obrigado aí pela oportunidade. Marco Aurélio também, obrigado por estar conversando conosco, né? Sobre a questão da separação entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Marco Aurélio, queria saber a sua opinião, já que tem gente como o senador Flávio Dino, ex-governador, que é contra essa separação. Queria saber a sua opinião sobre esse tema. O Ministério da Justiça deve ser separado do Ministério de Segurança Pública ou não? Deve continuar do jeito que está? Boa tarde, Leandro. Um prazer também estar aqui ao seu lado. Bom, eu não sou um grande entusiasta da divisão, mas nós temos na mesa uma proposta que foi formulada na campanha eleitoral, né, campanha que se sagrou vencedora, e uma proposta de divisão, né, da pasta em segurança e justiça, né? O fato é que, fundamental, sendo o tema dividido ou não, é tratar a questão com transversalidade e com centralidade, né? Precisa ser realmente uma pauta prioritária para o nosso governo, e será, né? Há um número grande de juristas, entre os quais o Pedro Serrano, um jurista que eu respeito muito, especialistas na segurança pública, como o querido Benedito Mariano, secretário de Diadema, tem uma experiência muito rica, acumulada, que defendem a divisão, né? Eles acham que dividindo a pasta em segurança pública e justiça, o tema pode ser enfrentado eventualmente com mais efetividade, né? Agora, sendo dividido ou não essa pasta, isso está na ordem do dia, né? É um grande desafio para esse governo enfrentar a questão da segurança pública com a transversalidade que ela impõe, né? Nós não podemos, enfim, reforçar no enfrentamento dessa matéria o binômio repressão-prisão, né? A gente tem que dialogar com políticas públicas de outras pastas, gerando oportunidade de emprego, renda, nós vamos conseguir combater e diminuir esses índices, enfim, de criminalidade que nos assolam, né? Promovendo políticas públicas voltadas à educação, a gente vai conseguir com efetividade ter números mais satisfatórios. E da mesma forma, em relação, enfim, a pastas irmãs que vão ter que ser ouvidas, né? Por exemplo, o Ministério da Igualdade Racial, né? O combate ao racismo é um desafio de todos nós, em especial dessa pasta que pode ser criada, que é a pasta de segurança pública. Nós sabemos que nós temos um alvo preferencial, enfim, do sistema, digamos, judicial, que é a população pobre, preta e periférica, né? O Brasil encarcera muito e encarcera mal. Nós temos que rever a política de drogas, temos que rever os entendimentos de alguns tribunais, inclusive do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que colaboram, né, isolado e conjuntamente, com o encarceramento
em massa de parte da população brasileira, né? Nós precisamos buscar saídas que sejam criativas, né? Então, se essa pasta for de fato criada, isso vai estar na ordem do dia com a prioridade que precisa estar, né? Eu sou, como disse, não sou um grande entusiasta, mas eu vejo com bons olhos, né? Eu acho que a gente já está maduro o suficiente para viver essa nova experiência, né? Então, eu respeito a posição, né, do nosso queridíssimo governador, hoje senador Flávio Dino, né? Mas, a princípio, eu não vejo problema nenhum em criar uma pasta própria, né? Agora, se eventualmente esse não for o caminho, como esse tema é um tema prioritário, nós vamos ter que fortalecer a Senasp, que é a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Vamos ter que fortalecer programas como o PRONASSE, podemos criar uma Secretaria de Justiça Racial. Tem uma série de medidas que precisam ser feitas e que seguramente vão ser estudadas e implementadas por esse novo governo. Marco Aurélio, eu queria também, ainda falando sobre alguns indicativos trazidos pelo Flávio Dino, né? A gente falou bastante já sobre o tal revogaço, né, que ele pretende fazer, inclusive sobre a reavaliação sobre o porte e a posse de armas no país, dentre outros que ainda estão sendo levantados. Vocês já conseguiram fazer um detalhamento de quais desses decretos do presidente Bolsonaro precisam, na avaliação de vocês, de revogação? Olha, um exemplo, na minha opinião, muito importante é o decreto 9.846 de 2019. Por esse decreto, Tainá, um colecionador, né, o chamado CAC, ele tem a possibilidade de manter sob sua responsabilidade durante 10 anos algo em torno de 100 armas. São 180 mil cartuchos. Isso não me parece razoável, né? Nem ao menos para um colecionador, né? Nós não sabemos, enfim, de que forma que essas armas chegaram a essas pessoas. Se todas aquelas que hoje têm, né, em sua posse armas de fogo são de fato colecionadores. Nós não sabemos se esse decreto foi vulgarizado, a forma como essas armas chegaram e essas munições a cada uma dessas pessoas, né? Isso precisa ser revisto. Esse é um decreto, 9.846, enfim, de 2019, né? Tem outras medidas que precisam ser revistas, né? Todas elas medidas que colaboraram para o armamento da população. Como disse o presidente Lula, esse vai ser um governo de livros, né? Muito mais livros do que armas, né? Então, esse desafio a gente vai abraçar com muita efetividade e espero que a partir do dia 1º de janeiro, né, do próximo ano, a gente possa dar uma resposta que seja satisfatória para todos os brasileiros e brasileiras. Porque, de fato, não é razoável um cidadão, seja ele colecionador ou não, ter, enfim, né, na sua casa, na sua residência, 180 mil cartuchos, né? Isso me parece absolutamente razoável. Vou chamar a Thaís Arbex, nossa analista de Brasília, que tem pergunta também. Thaís, é com você agora. Boa tarde, Marco. É prazer falar com você. Marco, eu sei que você entrou para o grupo de trabalho da Justiça por conta da sua atuação como advogado, principalmente no Prerrogativas, mas eu quero continuar na pauta da segurança. Me chamou bastante atenção no dia do anúncio do grupo de trabalho o fato do vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, dizer que as polícias serão chamadas a dialogar com esse grupo. Depois, conversando com pares que estarão integrando o comitê, me disseram que sim, que essa é uma das prioridades desse grupo de trabalho, é trazer as polícias para esse debate. Muito pensando que a segurança pública, embora tenha um braço importante no aspecto federal, ela tem quase sua totalidade nos estados. Quero entender um pouco mais. Qual vai ser o diálogo com as polícias? O que o gabinete de transição espera ter nessas reuniões com representantes das polícias, principalmente as polícias militares? Marco. Thaís, boa tarde. Também uma grande alegria estar aqui ao seu lado. Muito obrigado pelo convite. Bom, na verdade, esse é um desafio que nós já abraçamos, né? Nós vamos combater essa falsa ideia de que o campo progressista tem algum tipo de problema com as polícias. Ao contrário, nós precisamos valorizar os bons policiais e não podemos comprometer toda uma corporação, por conta do comportamento equivocado de alguns dos seus membros. Então, o diálogo é fundamental. Esse vai ser um governo que vai escutar e ouvir as pessoas, que vai escutar e ouvir a sociedade civil, as corporações, enfim, as entidades, né, de toda sorte, de todo tipo e espécie, né? E não vai ser diferente nessa área que é a área da segurança pública, né? Nós queremos retomar, por exemplo, Thaís, o PRONASSE, né, que é um programa muito importante, que inclusive deu muito certo, né? À frente dele estava o nosso saudoso ministro Tarso Genro, né? Foi uma experiência muito exitosa, mas nós vamos inaugurar um novo período, um período de diálogo e de escuta. Nós seremos parceiros, combater a criminalidade, a violência policial
policial, combater o racismo, é uma tarefa de todos e todas nós. Será seguramente uma tarefa do governo, mas que contará com auxílio determinante das forças policiais, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Seremos parceiros. Tem mais uma, Thaís? Tenho uma agora mais da sua área, do judiciário, Marco. A gente sabe que tem uma série de indicações pendentes do presidente Jair Bolsonaro, pendentes de sabatina no Senado, principalmente as 2 vagas para o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Quero saber como que está esse diálogo, qual tem sido esse trabalho. A gente vê uma série de informações circulando de que teria um trabalho para impedir que esses nomes de fato sejam sabatinados e de fato assumam seus postos, como foram indicados pelo presidente Jair Bolsonaro. Quero entender um pouco qual é a avaliação neste momento. Bom, Thaís, muito importante a sua pergunta, realmente isso está na ordem do dia também, né? Veja, eu acho que a gente precisa passar uma régua. Todas as indicações que tiverem sido, porventura, feitas, né, da forma adequada, né, no gozo das atribuições que foram conferidas ao presidente da República, devem ser respeitadas, né? Aquelas que, porventura, forem feitas a partir de agora, na minha avaliação, têm que ser revistas, têm que ser contidas ou, eventualmente, revistas. Mas, nesse caso em especial, me parece que as indicações já foram feitas e já há uma sabatina marcada. Então, nós temos que respeitar. É prerrogativa do presidente da República indicar ministros do Superior Tribunal de Justiça. E ele o fez, sem qualquer tipo de vício, sem qualquer tipo de irregularidade. Então, acho que esses nomes serão sabatinados e quero crer que serão confirmados, né? Eu, inclusive, conheço os 2 candidatos e seguramente eles têm condição de estar nessa lista, né? Gozam de amplo e reconhecido conhecimento jurídico, né? E de reputação ilibada, né? Então, tem todas as condições de abraçar essa nobre função no Superior Tribunal de Justiça. Portanto, acho que a gente tem que passar uma régua. As indicações que forem feitas a partir de agora têm que ser contidas e revistas, afinal de contas, nós já estamos num período de transição, e as que já tiverem sido feitas, se não houver nenhum vício, têm que ser respeitadas. Esse é o meu entendimento e o entendimento, enfim, de parte significativa do Grupo Prerrogativas, que eu integro com muita honra e alegria. Marco Aurélio de Carvalho é integrante do Grupo de Trabalho de Justiça no governo de transição, advogado do Grupo Prerrogativas. Espaço aberto para você, Marco Aurélio, para uma próxima oportunidade. Obrigada pelos esclarecimentos por hora. Eu aqui agradeço, foi um prazer e uma alegria estar aqui ao lado de vocês. Sigo à disposição. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau.